raça e muita vibração. Seja muito bem-vindo, Eterno Herói, mais um episódio para você. E hoje, episódio 013. E para brilhantar aqui o nosso estúdio, o Outubro Rosa, né? Nós conseguimos trazer a primeira mulher do segmento feminino, militar, sargento paraquedista. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Sargento Ailana, e hoje deputada estadual Ailana. Muito obrigado por esse convite aí. Ô Vinícius, obrigada a você pela honra de estar participando aqui do podcast Eterno Herói. Para mim, que sou militar, né, paraquedista, é uma honra. É sempre bom estar no ambiente junto com os meus irmãos, companheiros de farda. É voltar à caserna de uma maneira, né? Voltar a relembrar os momentos. Com certeza. Aeroterrestre. Exatamente. Muito obrigado. Saudade. Que bom, né? Que bom. Eu sei que tem muita história pra gente compartilhar aqui, muita coisa que já aconteceu nessa querida brigada no Exército Brasileiro. Mas eu queria que tu falasse para esse pessoal como é que começou tudo isso, como é que esse interesse, né? E é um segmento que vem crescendo muito, a gente vai explorar um pouco mais isso, ainda mais nesse Outubro Rosa, um segmento feminino no militarismo. Como é que começou? Quem incentivou? Já tinha alguém na família que era militar, que tipo assim, ó, eu quero ser militar também? Não tinha. Todo mundo me pergunta isso e eu posso dizer pra você que eu sei até que tinha alguns parentes que eram militares, mas eu não tinha convívio diário, não acompanhei nada deles que eu pudesse deslumbrar. Na realidade, eu comecei a almejar a ser militar porque todo mundo sabe, quem me acompanha, quem me conhece, sabe que eu sou de Queimados, que eu sou queimadense. Na realidade, eu nasci em Queimados, mas eu não vivi a minha infância em Queimados. Eu morava na Sulacap. Minha mãe e meu pai eram casados, moravam na Sulacap. E a minha família, minha base toda é de Queimados. Então, o que minha mãe fez? Minha mãe saiu da Sulacap para ter neném em Queimados, perto da família, né? E eu nasci, cresci ali na Sulacap e eu estudava na Escola Municipal PM Coronel Flávio Martins Albuquerque, se eu não me engano, que é ali próximo a... Cefap ali. É isso. E eu morava do outro lado da pista, nos apartamentos que tinha ali, na rua Olímpio de Castro, gente. Será que a minha memória tá boa? Acho que é essa mesmo. Então, assim, eu cresci vendo do apartamento militares saltando de paraquedas. Excelente. Já começava aí. E a minha mãe, eu tava esses dias lá no Musal, né? Sim. Vendo a Esquadrilha da Fumaça. Eu tava até conversando com o brigadeiro. E eu disse pra ele que foi ali que surgiu a intenção no meu coração de ser militar. Porque a minha mãe me pegava nesses eventos que tinha. E toda vez eu tava ali com a minha mãe. Então eu falava pra minha mãe assim, eu pequenininha, falava assim, mãe, eu vou usar farda. Mãe, eu vou usar farda. Eu só falava isso. Então, aos 10 anos, eu realmente... Aí eu me mudei, fui pra Queimados com os meus pais. Só que isso ficou na minha cabeça, porque eu vi o pessoal saltando de paraquedas. Eu acho que na minha infância, porque na realidade, se eu não me engano, a primeira mulher militar paraquedista foi em 2006. 2006, foi meu ano. Então, quando eu era criança, nem mulher paraquedista ainda tinha. Não existia. Mas eu também não sabia. Mas eu via, achava legal. E assim, eu fui morar em Queimados, mesmo longe desse universo militar, mas eu sempre falei pra todo mundo, eu vou ser militar. E o engraçado é que quando eu comecei a namorar o meu esposo, eu tinha 15 anos de idade, né? É mesmo? E eu falava pra ele assim, olha, a gente vai namorar, vai noivar, vai casar. Mas eu só posso casar depois que eu passar no concurso, tá? Pra ser militar, porque não podia ser casada. Ou seja, eu botei isso na minha cabeça desde criança. Cara. Objetivo, né? E segui. Então, quando eu tava lá no Musal, lá com o pessoal lá na aeronáutica, eu sempre falei pra eles a importância desses eventos que eles fazem, né? E esse último que teve, eu estava com as minhas filhas, né? E eu recebi, olha que engraçado, eu tava caminhando ali, um rapazinho assim, um menininho veio, me deu uma caneca de presente. Ele falou, deputado, eu posso fazer uma foto com a senhora? Eu falei, claro, meu filho. Ele falou assim, eu vou ser militar e paraquedista igual a senhora. E me deu uma caneca. Incentivo, escrito, né? Ordem, progresso. E eu falei assim, pra minha mãe, tava lá, ele já tá sonhando, mãe, igual eu sonhei quando era criança. E vai ser, pô. Então, assim, eu acho muito benéfico ter esses eventos, esse estímulo. Você vai, as crianças vendo, né, a Esquadrilha da Fumaça. A minha filha falou assim, mãe, eu posso ser piloto? Eu falei, filha, você pode tudo. Abaixo de Deus, só você botar foco, você pode tudo e sonhar e correr atrás, né? Porque nada cai no céu, nada cai do céu.
Então, assim, eu ver esses eventos, então, assim, me trouxe muito uma retrospectiva da minha infância. Que e tu foi pensou assim, lá no passado. E foi assim que surgiu essa intenção, né, do meu coração de me tornar militar e paraquedista, na verdade, quando eu fui servir na brigada. Aí que aflorou de vez. Porque não tem como você servir Tu foi servir, então, na brigada e não era paraquedista? Não. Porque o que acontece? Eu, aos 19 anos, eu fiz o concurso, né, da ISEX, na escola de saúde, e eu passei. E aí você fica aquele período de 1 ano e meio, quase 2 anos estudando, né, como aluno. Formação. E eu fui classificada no 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista. Eu fui a primeira mulher a servir no 26. E quando eu cheguei lá, eu cheguei pé preto. Sim. Né? E ainda fiquei um tempinho como pé preto. Fiquei uns 3 ou 4 anos até ir para a área. Então, assim, só que ali você não tem como. O próprio quartel te motiva por tudo que você vê. Muita águia junto. E os PQD também te motiva, né? Se não vai no amor, também te motiva na dor, né? É muita águia junto. Assim, pé preto, pé pedremor. Sai da Quiro, sai da minha unidade. Mas assim, foi uma das maiores realizações da minha vida. Qual ano foi a área de estágio? Eu fiz em 2012 a primeira área. Só que a minha filha nasceu em 2010, né? Na realidade, eu não fui antes porque eu engravidei. E a minha filha nasceu em 2010. Então, quando eu fui para a área em 2012, a minha filha ainda estava com 1 ano e pouquinho. Então, eu ainda estava com vestígio ainda da gestação, ainda estava com sobrepeso. E aí, na segunda semana, eu fissurei a fíbula. Caraca. Aí, fui desligada do curso. E aí, em 2013, isso foi no Barra 2. Aí, logo em 2013, eu me tratei. Aí, corri atrás do prejuízo, né? Emagreci, treinei. Foco na missão. Entrei no parâmetro necessário. E aí, eu fui para a área novamente. E aí, eu vivi outro desafio da minha vida, que é uma história que eu queria contar para vocês, porque eu acho que tem muita gente que não sabe. O que acontece? Em 2013, tinha eu e a Duarte inscrita para fazer o teste. E aí, chegou a ordem pra gente dizendo que não ia ter mais mulher fazendo o curso básico paraquedista. Isso. Aí eu falei, como assim? Eu não entendi. Porque eu fui em 2012, me quebrei, treinei, deixei a minha filha, eu deixava a minha filha com meu esposo, com a minha mãe. Eu treinava manhã, tarde e noite, emagreci mais de 10 quilos sozinha, treinando, correndo, fazendo tudo. E aí simplesmente veio a orientação que não teria mais segmento feminino. Eu falei, poxa, mas vocês não deixaram a gente nem fazer os testes. Deixa a gente fazer os testes. E aí aconteceu, deixaram a gente fazer, o centro de instrução deixou a gente fazer os testes, eu e a Duarte, e os outros que estavam lá fazendo o teste. E nós passamos no teste. Bom. Mas aí continuou a ordem dizendo que não teria mais segmento feminino. E aí começou a sexta-feira na marcação de capacete. Fiz, eu e a Duarte, a marcação de capacete na sexta-feira. E depois de ter ralado aquela manhã toda, o coronel veio e falou pra gente que nós não seríamos matriculadas na segunda-feira, porque não ia mais ter mulher fazendo curso básico paraquedista. Aí foi um momento assim que foi... Eu não tenho palavras para expressar o que eu senti naquele momento. Frustração, medo... Tudo, né? Eu abri mão do meu tempo, da minha vida, da minha filha, muitas das vezes, para treinar, imbuída de um sonho. E aí eu não pensei 2 vezes, Vinícius. Eu fui lá no QG, bati na porta lá, na época era o Shen, estava lá. Eu falei, permissão, general. Eu tô vindo aqui me apresentar pro senhor, dizer que eu vou botar o exército na justiça. Que eu vou correr atrás do meu sonho. E aí foi um baque. E aí na segunda-feira, realmente, eu procurei um escritório, um advogado. Demos entrada, eu e a Duarte. E aí o curso começou. Na segunda, na terça, na quarta. Quando foi na quinta-feira, a juíza deu causa ganha para nós duas. Rápido, né? Rápido, né? E a área... Mas assim... Não, uma área que Mas o sofrimento era horrível. Imagino, Deus. E aí, na quinta-feira, veio a ordem que nós teríamos que ser incluída no curso. Quando foi na sexta-feira de manhã, como eu tinha recebido a notícia primeiro, a Duarte ainda não tinha dado tempo de receber, fui para a área de estágio na sexta-feira, sozinha, com o oficial de justiça do meu lado. Você imagina a porta daquela área, o portão da área de estágio se abrindo, eu entrando, correndo,
o oficial de justiça do meu lado, dizendo que teriam que me colocar no curso. Vinícius, eu nunca paguei tanto na minha vida. Porra, imagina. E aí, eu lembro que eles colocaram um sargento para gravar a área toda, minha área com a Duarte, a área toda. Tinha um sargento que filmava a gente o curso inteiro, porque como estava na justiça, né? Então, assim, para quem gosta de dizer o famoso acochambrar, não tinha como. Não tinha como, tá? Não é que aquilo a gente costuma dizer que a nossa área é sempre a pior de todas. A minha mais sacrificante, a minha foi a que mais doeu. Mas ali, literalmente, eu tinha um sargento que filmava eu e a Duarte o curso inteiro. E sem contar a pressão psicológica, porque eu sabia que o que eu tinha feito, coloquei na justiça por amor, por um sonho, por uma conquista, sabe? Eu queria usar o boot, eu queria saltar de paraquedas. E aí foi acontecendo, né? A gente foi pagando, a gente foi fazendo curso. Aí chegou o dia do teste, né? E a Duarte ficou reprovada. Se eu não me engano, na época ela ficou na abdominal. E eu passei. Só que eu fui passar no Jacaré. E aí, na hora que eu passei no Jacaré, a minha mão escorregou. E quando chegou no final da piscina, né? Meu joelho torceu. Caralho. E aí eu tive ruptura de ligamento cruzado anterior parcial. Caraca. Então eu falo que eu deixei na área de estágio sangue, suor e lágrima, literalmente. Porque o meu joelho saía do lugar, eu sentia a dor. Mas contudo, na minha cabeça é assim, ou é agora ou nunca mais. Se eu não saio PQD, eu não ia sair nunca mais. Na minha cabeça era assim. E aí eu fui fazendo o curso, passei nos testes, saltei de paraquedas, mesmo com toda a minha dor, com toda a minha dificuldade. E aí chegou o grande dia da brevetação. Se eu não me engano, era em torno de 200 homens e só tinha eu de mulher. É 2013. 2013, o 13/2. E todo mundo que fez a área comigo sabe dessa história, sabe da complexidade que foi, entendeu? Então, assim, historicamente, eu não fui a primeira mulher a me tornar paraquedista em 2006, né? Foi a Tenente Ive, Tenente Paula Raquel. Mas eu levo isso comigo com muita alegria, porque se de 2013 para cá a história das mulheres se tornarem paraquedistas não acabou, foi porque alguém precisou comprar essa briga. E quem comprou foi eu e foi a Duarte. Graças a Deus eu tive êxito, a Duarte infelizmente não conseguiu, mas ela foi muito guerreira, muito pioneira nisso junto comigo, porque foi uma incentivando a outra. Ninguém conseguiu, eu não consegui nada sozinha, as duas que foram juntas. Então hoje, quando eu estou em algum evento na brigada, ou que eu vejo as meninas vindo lá da AMAN para fazer o curso básico, e eu recebo uma mensagem, tem 10 meninas, tem X meninas. Você não tem noção, Vinícius, como eu louvo a Deus por isso. Gratificante, né? Como eu fico feliz por isso. Porque depois que eu me formei PQD, graças a Deus, eu fui aplaudida pelos meus pares, pelos companheiros da brigada, porque eles viram que eu estava atrás de um sonho, entendeu? Isso aí. Eu estava correndo atrás de um sonho. Mas ter tido êxito e depois de ver o rosto de todo mundo ali comemorando junto comigo, eu falei, realmente isso aqui é uma irmandade. Aconteceu algo que houve... Movimento, né? Não, aconteceu algo que naquele momento deram a ordem que não teria mais. Mas quando viram o nosso esforço, nosso sacrifício para poder realmente usar o boot, usar a boina, o brevê, saltar de paraquedas e eu ver os Gorro Azul mesmo comemorando no final, vendo o êxito que eu tive, eu fiquei muito feliz. Então, eu me sinto muito feliz em saber que foi através de um ato desse, como o meu, como o da Duarte, que se hoje pode continuar tendo mulheres paraquedistas. Bom. Não fui a primeira, mas fui a que consegui, para honra e glória de Deus, dar continuidade. Renascimento. Dar continuidade. Então, para você aí que é do segmento feminino, que está fazendo concurso público para ser sargento, para ser oficial das Forças Armadas, se for fazer o paraquedista, tem que agradecer aqui a Elana, que ela brigou pela tua causa aí, para dar essa continuidade nesse segmento. Muito bom essa história. Teve uma história que eu vi um depoimento teu também sobre um acidente que aconteceu, mas não sei se foi nessa parte do... Foi em 2016. Mas foi 2016. no salto? Foi. Aí já é um outro momento que para mim também foi muito impactante. Foi um divisor de águas na minha vida, mas aí é um divisor pessoal da Alana, né?
Assim que eu acabei de me formar paraquedista, né? Eu parei, tive que parar para operar o joelho, porque realmente eu fiquei com um dano, né? E depois, em 2015, eu voltei a saltar. E no dia 13 de dezembro de 2016, eu fui acionada para um salto que, assim, hoje, a gente, na realidade, a gente não entendeu. Eu, Alana, não entendi por quê. Mas para Deus, ele sabe todas as coisas, né? Porque eu, dia 1º de dezembro de 2016, eu fui promovida a segundo sargento. Né? E aí você sabe que tem o saldo da promoção. Sim, periquito ali. Né? E aí, uma semana antes, esse dia 13, né? Dia 6, o dia 7, foi o dia que eu saltei o salto da promoção. Então, assim, quando eu fui escalada no dia 13, para mim foi uma surpresa, porque eu realmente estava até dispensada, né? Tinha trabalhado o final de semana. Eu tinha pedido ao meu comandante que eu tinha um assunto pessoal para resolver. Eu estava até dispensada nesse dia. E quando eu fui acionada para o salto, eu fiquei até sem entender. Porque eu falei assim, poxa, mas eu acabei de saltar na semana passada, eu tenho um assunto pessoal para resolver. Ele falou, não, é treinamento. Então eu larguei tudo e fui. Mas sabe, Vinícius, quando você vai, eu nunca questionei nada. Minha família, meu esposo, minha mãe, todo mundo sabe que eu nunca questionei. Porque para mim, assim, quando eu sonhei em ser militar, eu sei que a minha vida... A gente não tem autonomia dos nossos dias, né? Missão dada é missão cumprida. Mas aquele dia, algo dentro de mim estava diferente. Sabe quando você está indo, mas parece que tem uma coisa te segurando para você não ir? Mas mesmo assim eu fui. Mesmo assim eu estava lá na rodoviária, me equipei, botei o paraquedas da reserva. Tô eu sentada ali. Eu pego o telefone, eu ligo pro meu esposo e falei para ele coisas que eu tenho hábito de... A gente tem hábito de falar o quanto ama a família? Lógico que a gente tem. Sim. Mas aquele dia, até a forma que eu estava falando estava diferente. Eu estava dizendo assim, ó, aconteça o que acontecer, eu quero que você saiba que eu te amo eternamente, que você é a nossa filha, tudo que eu tenho de mais precioso. Então, assim, ele estranhou. Para mim, eu só estava falando porque realmente eu estava com essa vontade de falar. E eu tinha o hábito de saltar de paraquedas, mas eu botava o meu celular dentro aqui da gandola. Por quê? Porque a minha mãe, toda vez que seu filho vai saltar, a mãe fica em oração, né? E quando eu aterrava, a primeira coisa que eu fazia era ligar e falar, mãe, fica calma, o salto deu tudo bem, tá tudo certo. Coisa de mãe. E aquele dia foi tudo muito diferente. Por quê? Porque eu não liguei. Então a família já começou a perceber que estava acontecendo uma coisa diferente. E aí o que aconteceu? Eu peguei, entrei no avião, sentamos. Eu era a terceira equipe a saltar. Saltou a primeira equipe. Quando a segunda equipe levantou para enganchar, para poder saltar, começou o avião dar passagens em branco. Pelo que eu me recordo, deu umas 5 passagens em branco. Caraca. E aí você automaticamente já imagina que o vento mudou, está acontecendo alguma coisa. E aí, do jeito que eu estava sentada no avião, paraquedas de reserva, eu falo com Deus igual eu tô falando com você. E ali eu tava falando com Deus, Pai, guarda o nosso voo, protege, nos livra de tudo, sabe? E Deus me deu uma visão, Vinícius, de um lugar tão lindo, mas tão lindo, que eu nunca vi na vida. Era só grama e flores coloridas de todas as formas que você imaginar. E um banquinho que eu tava sentado, um banco branco assim, tipo aquele banco da Praça Nossa. Sim. E ali eu sentada falando com Deus, Pai, te amo tanto, te amo tanto. E Deus falou comigo assim, eu estou cuidando de você, minha menina. Olha só. Eu só lembro, Vinícius, até aí. Eu não lembro de mais nada. Eu não lembro a hora que eu levantei, que eu enganchei, que eu saí à porta. Eu não lembro de mais nada. Quando eu vim me dar conta do que aconteceu, eu já estava no quarto do hospital. Caraca. Com a minha família toda em pé me olhando, minha mãe, meu marido, minha filha. Minha filha tinha 6 anos de idade. E eu olhando para eles e eles assim para mim, tá tudo bem? Você tá me reconhecendo? Calma. Falei, o que aconteceu? E aí foi aonde que eu fui saber o que aconteceu. O que me relataram foi que eu saí à porta, o vento estava muito forte e o tirante do paraquedas entrelaçou no meu pescoço. Aí eu já não sei se eu já descia desmaiado, o que aconteceu, mas eu só sei que na hora de aterrar, eu aterrei de cabeça na pista. Caraca. Outras pessoas se machucaram, mas eu fui direto com a cabeça na pista, ainda fui arrastada. Ali eu apaguei, desmaiei, convulsionei, vomitei.
viram a gravidade do que estava acontecendo comigo, me levaram às pressas pro HCE. Quando chegou lá, quem me operou, quero mandar até um beijo se estiver assistindo, né, esse podcast, o Capitão Ururaí. Ele disse que já estava indo embora e ele largou tudo para vir me ver, para mim me socorrer. Ele fez os exames. Então, assim, eu estava com 3 coágulos, hemorragia. Os meus olhos já estavam virando. E ele me pegou imediatamente. Ele disse para mim que não esperou nem os padioleiros. Ele mesmo pegou a minha maca e me levou pro centro cirúrgico. Aí eu operei a cabeça, literalmente. Eu tinha um cabelo do tamanho do que eu tenho hoje. Ele abriu a minha cabeça. Ele não fez uma cirurgia, que às vezes a gente fala assim, eu operei a cabeça, parece que é só uma coisinha aqui, né? Não, ele não raspou a minha cabeça. Ele disse que sentiu de Deus que não era pra mexer no meu cabelo. O cara é bom. Ele abriu, tirou aqui o couro cabeludo, tirou a calota craniana. Eu vou mostrar, se você aguentar também, tá? Ó, muita emoção, meu irmão. Que isso? Eu gosto de mostrar para o nome de Deus ser glorificado, sabe? Sim. Porque o que eu vivi é milagre. E eu nunca vou encontrar uma palavra. Caraca. Você tá vendo? Isso aqui é meu cérebro. Que isso, gente. Não sei se vocês aqui, ó. Vê se consegue dar. Aí, a galera tá doida aí olhando isso aí. Que isso, irmão? É sério, aqui é a história real, assim. Fica ligado. Tá vendo? Então, assim, ó. Você vê o sangue, a hemorragia. Então, assim, literalmente fiquei, se eu não me engano, 2 ou 3 dias em coma induzido ainda, esperando. Então, quando eu fui pro quarto, e aí a minha família começou, calma, tá tudo bem? Você sabe quem eu sou? Falei assim, amor, sei, o que aconteceu? E aí, ele falou assim, olha, calma, você sofreu um acidente, você operou a cabeça. Aí, fora que eu passei a mão, aí aqui era ponto, né? E aí tinha um dreno aqui, drenando o sangue. E todo mundo olhando pra mim assim, sabe? Nunca vou esquecer o semblante das pessoas olhando assim, porque... Igual eu tô olhando aqui agora. Assim. Não, tipo assim, será que ela lembra? Pô, sei lá, cara, assim. Não, minha filha, então, eu só queria ver minha filha. Minha filha tinha 6 anos. Minha filha falou assim pra mim, mãe, eu vivi o pior momento da minha vida, mas eu tive que ser forte pra dar força pra minha avó. Porque o meu pai tinha falecido há 4 meses. Eu sou filha única. Você imagina o baque que eu fiz com a minha mãe, né? Então, assim, passei por isso tudo. Não tive nenhuma sequela. Nenhuma sequela, entendeu? Quando eu tive alta, eu lembro que o Capitão Ururaí chamou minha mãe, meu esposo, e falou que provavelmente esse meu lado esquerdo aqui todo afundaria. E aí todo dia eu ficava assim no espelho olhando. Afundou. Aqui tem mas não foi como, né? Deus me guardou. E o acidente foi em dezembro. Dia 1º de abril, fui lá no quartel para uma visita médica, uma inspeção. E eu falei pro capitão, capitão, quero voltar a trabalhar. Ele, Alana, mas você ainda tá no período de observação, você não pode. Eu falei, não, capitão, eu sei que eu não posso tirar serviço armado, essas coisas todas, mas eu quero voltar a me sentir útil. Porque eu queria, na minha concepção, Vinícius, eu queria saber que eu tô viva, tá vivo, entendeu? Sim. E aí o capitão caçando eu voltei a cumprir o expediente. Aí eu lembro que eu falei pra ele assim, capitão, vamos ali caminhar? Ele falou assim, Alana, vai devagar. Eu falei, capitão, é só pra saber que eu tô viva. E a gente foi correndo, pegamos ali o sentido do 26. Daqui a pouco tava no 26 nessa época, hein? Não, tava no destacamento de saúde. Destacamento. E aí eu peguei o sentido do 26 com ele. Ele era o comandante do destacamento, capitão Cassano, só que ele é médico, né? Eu falei assim, ué, mas o senhor não é médico? Se acontecer alguma coisa, o senhor me socorre. Mas não vai acontecer nada não, eu só quero saber que eu tô viva. E aí, eu comecei a dar um trotezinho, comecei a correr. Aí o capitão, sargento, vai... Falei, capitão, só quero saber que eu tô viva, entendeu? Eu só sei, Vinícius, que eu fiz a volta PM. Caraca, volta ao mundo, né, que chama. Eu fiz a volta PM. Quando chegou lá no Barroso... Você lembra do Capitão Albuquerque, que servia no Belog? Você conheceu ele? Não. Ele era tipo assim, todo mundo conhecia o Capitão Albuquerque na brigada. E o Capitão Albuquerque, ele já faleceu. Ele faleceu da Covid, infelizmente. Mas a gente fala assim porque é tanta história que parece que a pessoa tá com a gente até hoje, né? Hoje. E ele viu meu acidente. Ele estava no dia, no salto. E ele viu como foi todo o meu acidente. Quando eu cheguei no Barroso... que eu vim correndo, que eu fui pegar a vila,
Ele parou no meio da vila, assim, ó. E me viu correndo. Ele parou assim, Vinícius. Ele começou a chorar. Ele fazia assim, ó. Ele botava a mão no rosto, ele começou a chorar. Quando eu parei na frente dele, ele me deu um abraço. Ele falou assim, você é um milagre de Deus, menina. Eu vi o teu acidente, você tá correndo aqui, é pra honra e glória de Deus. Tipo assim, mas ele ficou tão impactado de me ver, e aí foi onde eu falei, glória a Deus. Deus não deixa a gente de pé, é pro nome dele ser glorificado. Porque a forma que ele agiu naquele momento, ele estava impactado com o que Deus tinha feito na minha vida. Então, assim, eu voltei pra minha vida, né, normal, vida de quartel, fui me recuperando, fui vendo as observações, porque o neurologista falou que mesmo com 2, 3 anos após cirurgia, eu poderia ter crises convulsivas, que eu tinha que dirigir com calma, porque eu podia dar crise convulsiva do nada na rua. E assim eu fui indo, até chegar na eleição. Até vir candidato. Cara, que maneiro. Cara, você que tá aí assistindo a gente aí, ó, já tá vendo uma história aqui ó, de milagre, de superação, dedicação, de sonho sendo realizado. Cara, muito top. A história não é top, né? A gente fala muito top a história, assim, porque é uma tragédia. Não, mas eu vou te falar, você tá falando top. É top. É top. Porque, olha só, pros olhos humanos, pra minha família, eu tenho certeza, se você perguntar pra qualquer um, foi o pior momento da minha vida. Imagino. Aos olhos humanos. Mas pra a Alana mulher, a Alana mãe, a Alana esposa, a Alana filha, a Alana serva de Deus, existe um divisor de águas, ô Vinícius. Por quê? Eu sempre soube que existia um Deus de ouvir falar. Naquele momento, eu ouvi audivelmente Deus falar comigo. Então, existe um divisor na minha vida. Existe uma Alana antes. Sim. Lógico, a Alana é falha, a Alana é pecadora, a Alana é humana. A Alana vai, sei lá, uma hora pode chatear alguém, aborrecer alguém. Mas é uma Alana com uma confiança totalmente diferenciada. É uma Alana com respeito. É uma Alana com temor a Deus. É uma Alana que eu sei que a mesma proporção que Deus te dá, Deus tira. Basta um estalar de dedo. A nossa vida não nos pertence, a nossa família não nos pertence, nada nos pertence. Ele é o soberano da nossa vida. Exatamente. Então, às vezes, você amanhece, se for o momento que ele fala, basta, acabou, Vinícius. Acabou. Então, é por isso que eu falo para todo mundo que está assistindo, se você tem a oportunidade, não deixe de dizer o quanto você ama as pessoas à sua volta. Não sai de casa sem falar para a esposa, para marido, para mãe, para pai, para filho, para seja quem for. Porque hoje eu sou tão assim que eu falo até para os amigos. Eu tô o tempo inteiro assim, ó, eu te amo, tá? Você faz parte da minha vida. Porque a gente também não é só família, a gente também tem aqueles que são família que não são do sangue, mas são de coração. Então, assim, eu faço questão de falar. Porque aos 30, eu tenho 36 anos. Aos 30 anos, podia ter sido meu fim. Eu podia ter deixado a minha mãe, eu podia ter deixado meu marido, eu podia ter deixado uma filha com 6 anos de idade. Então, assim, mas eu nunca deixei de dizer o quanto eu amava. Mas hoje eu falo muito mais. Hoje eu sou muito mais grata a Deus. Gratidão. Hoje, quando chega meu aniversário, eu choro, eu fico feliz, porque eu agradeço a cada ano que eu tô envelhecendo. Porque olha só, às vezes a mulher, né, ainda mais mulher, tem medo de envelhecer, porque vai envelhecendo. Mas hoje, pra mim, envelhecer é prazeroso. Envelhecer, pra mim, é uma dádiva de Deus. Vai contemplar cada idade. E Deus é tão bom, mas tão bom, que eu tinha uma filha, agora eu tenho duas. Hoje eu tenho Manuela, que tem 1 ano e 8 meses. Então, assim, dia 13 agora faz 1 ano e 9. Então, assim, eu tinha uma, hoje eu tenho 2. E eu amo olhar para minhas filhas, pro rostinho delas e falar assim, obrigada, Senhor. Porque hoje a minha filha, agora dia 16, faz 12 anos de idade. Tem noção que eu poderia não ver o crescimento da minha filha? Então, assim, eu agradeço a Deus por tudo. E mesmo agora, nesse período de eleição que eu não fui reeleita, eu sinto paz. Porque o mandato não é meu, o mandato é de Deus. A vida não é minha, a vida é de Deus. Então, hoje eu consigo sentir e viver isso com muito mais propriedade. Não de um Deus de ouvir falar, mas de um Deus que eu... E isso independe, tá, gente? Ninguém aqui tá falando de religião, de denominação. A gente tá falando de fé e eu tô falando de vivência, experiência. E aí é uma coisa muito pessoal, aí é muito íntimo. Cada um tem o seu momento. Outros não precisam passar pelo que eu passei. Sim. Outros precisam talvez passar por algo. Aí é Deus e a pessoa, né? Cada um vai escolher ali a sua opção, né, para seguir. Então,
aconteceu esse acidente, recuperação, já ali já estava correndo, era para caminhar, não era nem para estar lá. Já começou, não era nem para caminhar, Vinícius. Já começou, era para estar de repouso, começou a correr. Mas é muito bom passar para essa galera aí essa história, para a galera ver que existe um Deus soberano, independente da tua religião, que ele faz milagre. Isso eu sempre falo no nosso episódio aqui, esse é o 013. E as conexões estão sendo muito boas, porque tá vendo gente de família, tá vendo gente falar um pouco das conexões, seja espiritual, seja aqui na Terra. Para mim é muito importante, eu não posso negar. E depois desse processo, vem a parte política. Vem a parte que você... O que startou isso em você? O que incentivou de uma sargenta paraquedista, de uma menina que morava na Sulacap, sonho de ser militar, se torna paraquedista, acontece um acidente, quase morre, recuperação. Não, peraí, eu vou vir deputado estadual. Aí eu não sei se consertou a cabeça de vez ou se... mexeu. Como é que foi tudo isso? Na realidade, o meu vínculo em relação a Jair Bolsonaro, ele começou desde 2008, né? Eu cheguei na brigada em 2008, né? Cheguei na brigada. E aí você automaticamente começa a participar do Jubileu, que é o Jubileu, a nossa festa que a gente tanto ama, né? Inclusive, só para passar, pessoal, dia 12 agora de novembro, então, tá marcado. Parece até uma festa de casamento, né? Já é esperado, já é... E ali não tem como você falar, né, Vinícius, que ninguém conhecia o deputado federal Jair Bolsonaro. Que ele já era esperado nos jubileus. E eu, por ser do segmento feminino, eu sempre ficava na recepção. Sim. Sempre ficava ali no apoio, sempre, toda vez. E quando eu conheci Jair Bolsonaro, a primeira coisa que eu achei interessante era o posicionamento dele, a forma dele. Porque para muitos as pessoas gostam de falar, mas ele é grosso, ele é isso. Mas eu não sei se é porque eu sou uma mulher, eu sou militar, para mim é tão natural, mas eu achava ele muito firme nas suas palavras. Sim, sim. Não. Muitas pessoas dizem, ele é um louco, isso aí a gente também sabe, que já ouvimos muito isso. É rústico, né? Ele é rústico. Já ouvimos muito isso. Mas aí em 2010 ele começou a ser a minha opção para voto, né? Eu falava assim, gostei desse deputado. Porque eu precisei ir para a brigada para conhecê-lo, de fato, né? E aí eu comecei a gostar e em 2010 eu comecei a apoiá-lo. Falei assim, vou votar nesse deputado. Em 2014, quem sempre foi envolvido no universo da política é o meu esposo. Eu tô com ele há 21 anos. Há 21 anos eu sempre tive que deixar tudo, né, da minha maneira humilde, para acompanhá-lo. Eu até costumava botar minhas férias do quartel na época de campanha, porque senão não tinha marido, porque ele sempre gostou de ser muito participativo. E ele sempre foi um dessas 50 cabeças que falaram, Jair presidente, Jair, aquelas manifestações na porta, ele sempre foi um desses 50 ali louquinhos que começaram com esse movimento. E aí, em 2014, na eleição, aí nós já fomos mais assíduos, né, do apoio. Eu não poderia tanto por ser militar da ativa, mas ele, por não ser militar, ele já era mais expressivo. Então, lá na minha cidade, Jair teve 2.039 votos, que a gente já era Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Só que com todo esse trabalho e com essa perspectiva dele ser o nosso futuro presidente, aí que começou mais ainda essa motivação. Só que aí, em 2016, eu seria lançada pelo deputado federal Jair Bolsonaro como candidata a vereadora na minha cidade, esse mesmo ano que eu sofri o acidente, antes do acidente. Ele era do PSC na época, e ele e o senador Flávio, que era deputado estadual, gostaram do meu perfil. Porque, assim, eu sou uma pessoa paz e amor, mas eu não tenho medo de falar o que eu penso. Sim. Sabe? Isso é importante. Eu estando certa e convicta das minhas razões, eu vou brigar até o fim. E realmente, por eu já ser mãe, já acompanhar o que ele falava, né, da cartilha, das escolas, essa ideologia de gênero dentro de sala de aula, eu pensei o seguinte, poxa, eu não quero isso para a vida da minha filha. Sim. Só que eu também não sou do perfil de sentar assim, sabe, Vinícius? Cruzar os braços e achar assim, vou deixar todo mundo conduzir, vai entrar leis, porta dentro da minha casa e eu não vou poder fazer nada. Então, como eu já era uma admiradora do deputado e as pautas do que ele falava batia com as minhas, porque é igual eu falo, eu não me tornei uma deputada de direita conservadora porque eu entrei para política. Falar de Deus, pátria, família já era a minha essência. Eu acho que eu não preciso falar de patriotismo se uma criança sonha em ser militar desde pequena. Deus, então, Deus é a nossa vida. E família, então, é o que eu tenho de mais precioso. Então, assim, eu só juntei
a pauta do que ele já guerreava com aquilo que eu estava insatisfeita. Porque quando alguém me pergunta, por que você entrou para a política? Eu falo, por insatisfação. Sim. Porque se tivesse tudo bem, Vinícius, Representante, eu tava tranquila no lugar que eu tava. Sim. Pô, amo ser militar, amo ser paraquedista, amava usar minha farda. Pra que eu ia sair? E aí veio essa proposta. 2016. Em 2016. E aí deu um boom na minha cidade. Por quê? Porque eu fui homenageada na Câmara dos Vereadores da minha cidade como a primeira mulher militar paraquedista da cidade. Top. E o deputado estadual Flávio Bolsonaro, ele estava ganhando o título cidadão queimadense. E aí, nesse evento que teve na Câmara dos Vereadores, houve uma manifestação LGBTQIA+, na cidade, que foi uma coisa assim surreal, nunca vista. Todo o movimento foi para a porta da Câmara nos atacar. Caraca. E eu estava fardada, o Flávio estava lá, e aquele movimento, e de repente todo mundo quis saber quem era aquela menina, a Sargento Alana. Entendeu? Todo mundo quis saber. Começou a... E aí deu um boom na cidade que foi assim, para quem não conhecia, muita gente começou a saber e se interessar pelas pautas do que a gente estava falando. Só que aí, o que acontece? Para você concorrer à eleição, você tem que ter estabilidade. E a estabilidade só vem com 10 anos. 10 anos. E eu tinha 9 anos e meio. Não pode. Então, eu não poderia concorrer à eleição. E aí eu lembro perfeitamente que tanto o Flávio como o Jair falou assim, então calma, espera, você não vem dessa vez para não botar tua carreira em risco. Sim. E aí nas próximas eleições você vem como deputada. Aí o meu olho. Porque eu já achava que vereadora para mim já era uma coisa muito Ia vir vereadora lá do Rio. Ia vir da vereadora de Queimados. Só que vereadora, eu ainda penso assim, vou começar aqui, vou aprender aqui, né? Mas eu vou... Quando eles falaram deputada, eu tomei um choque. Ainda falei pro meu marido assim, você não acha que é coisa de grande demais pra mim, não? Eu lembro que eu ainda falei isso pra ele, né? Só que aí, depois disso, a gente veio pro Rio, trabalhamos o Flávio, porque o Flávio, ele era candidato a prefeito, lembra? Sim, ele era candidato a prefeito. E aí não ganhou, mas continuamos trabalhando. E aí, logo em seguida, veio esse meu acidente. Né? E uma outra ligação que eu tenho em relação ao Jair, que assim, eu fui a estreante do centro cirúrgico, que foi inaugurado novinho, todo reformulado, todo repaginado, com uma emenda do deputado Jair Bolsonaro. Ou seja, eu pude contar na minha cirurgia com os melhores e maiores equipamentos naquele momento por uma emenda parlamentar do deputado. Então, assim, para você ver como é por isso que eu acho que emenda... o recurso destinado para as Forças Armadas é de grande importância, entendeu? Ajudou a salvar a vida, ajudou a salvar a minha vida. E outras pessoas que passaram por lá. E aí, aconteceu o acidente, né? Em 2017 eu passei aquele trâmite todo da minha recuperação, preocupada ali no zelo, né? Da minha recuperação, se eu ia ter as crises convulsivas ou não, era toda uma observação e a vida continuou. E eu fui observando se eu ia ter sequelas ou não, graças a Deus eu não tive nada. Quando chegou 2018, aí não, já tava realmente aquele movimento para o presidente Bolsonaro ser presidente. E aí realmente o povo acordou. Estabilizado. Nós já estávamos tomando as ruas, né? E veio o convite mais uma vez. Aí eu falei, opa. Já estava estabilizado também? Não, já tinha fechado os 10 anos. E aí veio o convite mais uma vez. Aí eu falei, opa, voltou, né? Eu tava quieta. É por isso que eu costumo dizer que eu não procurei a política, foi a política que me procurou. Foi ela que foi me chamando, entendeu? E aí foi tudo caminhando, até que foi o Hélio Negão, o Hélio Lopes, federal, e eu fui a estadual. Então, assim, e aí o marketing também realmente foi um boom novamente, porque falavam que o Bolsonaro era machista. Bolsonaro não é machista. Bolsonaro não é racista, porque o Hélio Negão é amigo dele. Foi forte. Ele sempre disse, sempre deixou muito claro que ele atua e ele trabalha pela meritocracia. Você tem que fazer valer a pena ser honrado. Então, assim, a minha trajetória, a minha história, o meu trabalho fez valer a pena eu ser honrado naquele momento. E aí, quem é a segundo sargento Alana? Mulher, PQD. Então, eu agrego muito essa votação expressiva que eu tive em 2018 a tudo isso, entendeu?
E sem contar também a vontade que a gente tinha. Poxa, a gente estava ali lutando pelas nossas verdades. Pra mudar, né? Quando a gente fala ali de Deus, pátria, tava, família, e agora inclui também a nossa liberdade, são pilares fundamentais da sociedade, sabe? E aí, só que assim, a minha intenção, Alana, era eleger Jair Bolsonaro presidente. Eu recebi o convite, mas eu não tinha, como é que eu posso te dizer? Eu tinha a responsabilidade do que eu estava me propondo, Sim. mas eu não tinha a obrigação, porque tudo era muito novo para mim. Era É, tudo muito novo. E de repente, Vinícius, quando começou as apurações, eu vi o voto saltando para 80, 100 mil. Eu tive 106.253 votos. 106.253 votos. Eu achei que minha mãe ia ter um piripaque naquela hora. Partido do que minha presidente mãe naquela época. era o PSL. Então, assim, eu vivi um momento histórico na minha vida que eu não vou ter... Tipo assim, eu nunca vou achar uma palavra que vai descrever o que eu senti, sabe? Imagina. Só que aí eu entrei num outro duelo. Por quê? Eu fui eleita, o presidente foi eleito, só que o presidente, até então, ele era o deputado federal. De repente, o cara tava com um Brasil inteiro para consertar, um Brasil inteiro que vinha de mais de 16 anos inundados numa corrupção, um cara que ele e a sua família é atacado 24 horas por dia, entendeu? Todo mundo contra ele. E aí ele. eu falava assim, caramba, eu não sabia que política é isso, você passa mais tempo apagando fogo, resolvendo problemas que a esquerda está trazendo, porque não deixa o cara governar, sabe? Não deixa as pautas passarem. Aí você vê, chegou um momento Coisas também... boas que eles fazem, mas não é só porque ele que faz. Não deixa. E aí eu me vi, aí eu falei, caraca, eu cheguei na LERJ muito mais militar do que parlamentar. Afinal, nunca tive outra vivência profissional que não fosse ser militar. Só que ser militar é muito bom. É bom em todas as esferas. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que os fiéis e leais a Bolsonaro, os que é mais fácil de trabalhar, são os militares. Sim. Porque o militar é disciplinado. Hierarquia. O militar segue hierarquia. Você não vai fazer nada que a tua liderança não te nortear para você não pisar fora da linha. Forte. Então, assim, trabalhar com militar é outro patamar. É outra parada. É outro patamar. É outra parada, é isso que a gente entendeu? fala. Entendeu? O militar que ele preza ali, ele não vai inventar, sabe? Ele vai seguir. Seguir. E aí, de repente, a gente entrou no período da Covid. Pô, essa época foi a pior. Ninguém esperou isso mundialmente, ninguém se preparou para isso. Não, ninguém se prepara para isso. E aí você tem que atuar mais uma vez no quê? Na corrupção, na quantidade de dinheiro que foi jogado por ralo, porque não compraram os respiradores, compraram nos valores superfaturados, mas os respiradores não chegaram. E eu, nessa época da Covid, eu engravidei, mas mesmo grávida, eu tinha que ir nos hospitais de campanha, eu tinha que fiscalizar, eu tinha que virar à noite vendo contratos e achando um monte de irregularidades, porque é um absurdo você ver num contrato dos hospitais de campanha, Vinícius, você achar 24 milhões para jardinagem. Que jardinagem, cara? Hospital de campanha. Que tem no hospital de campanha. 44 milhões em divulgação e marketing. Pelo amor de Deus. Hospital de campanha, como é que Você pode? já compra um respirador que custava de 50 a 70 mil reais. 70 mil reais já poderia ser um valor até acima do que era vendido, mas pelo período que a gente estava vivendo, a gente até entende que se coloque um valor acima. Mas maior. você comprar por 200 mil reais, Vinícius, é surreal. E aí depois você tem todo um trabalho que é de fiscalizar, de denunciar, porque a gente fazia live diretamente para poder a população entender o que estava acontecendo. Triste, porque né? enquanto a gente estava denunciando nos plenários virtuais que tinha na LERJ, vários deputados, principalmente da esquerda, falavam assim, vocês estão fazendo politicagem em cima da vida dos outros. Não, a gente não está fazendo politicagem. A gente está denunciando o que a gente está achando de errado. E olha só, se quem me elegeu foi o povo, nada mais justo que o povo saiba o que está acontecendo, até para poder ser voz e coro comigo. Exatamente. Porque ninguém faz nada sozinho. E tem muitos da política que só estremece quando vê um clamor popular, tá bom? Se não vê a força do povo, muita coisa vai passar despercebida. Ninguém... Agora, quando tá lá na LERJ, na porta da LERJ, o povo manifestando, até o resultado modifica. Eu já observei isso, entendeu? Então, assim, eu mesmo grávida ali fiscalizando, nós, a bancada bolsonarista, fomos o primeiro a entrar com o impeachment do governador. Eu lembro que eu cheguei na fila às 6 horas da manhã, eu e o deputado Márcio Galberto, 6 horas da manhã, para protocolar o impeachment, para ser o primeiro a entrar.
Só que depois disso, outros grupos entraram, mas o presidente da casa não ia dar o mérito para nós. Pegou e aceitou de outro deputado, o impeachment. E aí a gente luta daqui, luta dali para poder impeachment o governador. Conseguimos que ele fosse impeachmentado unanimamente. Só não tinha um deputado para votar porque estava internado com Covid, sabe? Então, assim, foi uma luta que ninguém sonhou. Eu estava vivendo momentos na Assembleia que eu nem nos meus piores pesadelos eu ia imaginar que isso ia acontecer. Hoje, se você me perguntar, talvez eu ia pisar um pouquinho no freio em questão de eu estar grávida. Porque hoje eu olho pro rostinho da minha filha, sabe? E eu falo assim, caramba, eu entrei em hospitais de campanha, eu entrei em UPAs para fiscalizar. Grávida. A minha mãe pegou Covid, meu marido pegou Covid, minha filha mais velha pegou Covid. Eu grávida de 9 meses no Natal e no Ano Novo, eu trancado dentro do quarto. Igual presidiária. Recebia meu prato de comida assim, ó. Porque a família toda tava com Covid e eu não tava. Só que eu já tava com 9 meses, Vinícius. Então, assim, e o medo de passar a Covid pra neném? A minha filha nasceu dia 13 de janeiro. Então, assim, eu passei Natal, Ano Novo, presa num quarto sozinha, sem ceia, sem nada. Caraca. Entendeu? Então, hoje, quando eu olho pro rostinho da minha filha, eu falo pra ela assim, perdoa, mamãe. É porque eu fui no ímpeto, tipo assim, sabe quando você tem uma missão dada, a missão cumprida? Tava cumprindo a missão. Entendeu? É igual as pessoas me veem hoje mesmo. Hoje eu tava no plenário. Tem muitos projetos ainda a ser aprovados. Pô, quem for reeleito, parabéns. Mas não é porque eu não fui reeleita que eu não tenho obrigação a ser cumprida, Vinícius. Sim, eu ganhei um contrato da população de responsabilidade e confiança, foram 4 anos. Se eu não tive o êxito do que eu esperava na eleição agora dia 2, mas eu tenho até 31 de dezembro para trabalhar. Então eu não vou pegar e vou ficar aqui assim, ó. Tipo assim, não fui reeleita. Não, o trabalho continua. Passar aí. Vai continuar do mesmo jeito. Excelente. Peguei minha equipe e falei assim, olha só, o nosso futuro a Deus pertence. Mas a responsabilidade do que foi dado em nossas mãos, nós vamos cumprir até o último dia. Se eu receber as denúncias, são projetos de leis aí que a esquerda vem tentando enfiar goela abaixo na nossa vida, a gente vai lutar para derrubar, entendeu? Excelente. Se eu tiver que procurar governador quantas vezes for preciso para poder que não sancione algumas leis que vão ferir aquilo que a gente sabe que é a nossa bandeira conservadora, eu vou fazer novamente, entendeu? Então, assim, até o último dia eu vou trabalhar da mesma maneira. E foi isso que eu fiz. Esse era o meu pensamento. Eu estava grávida? Tava, mas eu tinha que trabalhar, eu tinha que estar ali olhando o que eu estava recebendo de denúncia. E vou te falar, e as denúncias vinham, Vinícius, de gente de dentro do governo. Porque tem pessoas que trabalham, mas não concordam, não compactuam. E falavam assim, deputada, olha tal lugar. Sabe, vê tal lugar. Pessoas de dentro. E aí, quando a minha filha nasceu, eu fiz cesárea e eu fiz uma reunião na minha casa, na minha família. Ela com 1 mês, eu falei, mãe, eu preciso voltar a trabalhar. Caraca. Aí minha mãe regalou, filha, mas... Falei, mãe, eu preciso. Eu só vou voltar se eu contar com a senhora. Pra ajudar. Porque a minha mãe é a mãe das minhas filhas também, entendeu? Então, assim, eu falei, mãe, na política, eu não posso parar para tirar licença. Porque se eu parar para tirar licença, vai passar leis, vai acontecer tanta coisa. Diferente daqueles que não têm compromisso. E vai ser irreversível, mãe. Mãe, se eu tiver que levar a minha filha comigo para alerge e eu dar mamar lá sentada no plenário, eu vou fazer, mãe. Mas tem hora que eu vou precisar ir para outros municípios, que vai ser mais distante, e eu preciso que a senhora me ajude. A minha mãe larga a vida dela, Vinícius, para cuidar das minhas filhas. Sabe, já teve situação de eu estar em 3 municípios, rodando 3 municípios, eu chegar em casa 3, 4 horas da manhã e eu olhar minhas 2 filhas deitadas junto e eu chorar. Imagina. Sabe? Porque antigamente no quartel, na tropa, a gente passava por essa situação. Porque você recebe, uma semana você vai ficar com a equipe de salto livre lá em Resende. Era uma semana que olha só, e recebi a mensagem da missão com a mochila para ir pro trem, pro Japeri, para casa. É você dar meia volta, volver na rua, ligar pro marido e falar assim, amor, eu acabei de receber a mensagem aqui, eu tô de missão, tô indo para Resende, mas eu só volto daqui uma semana. Olha só, a mochila da Micaela tá assim, minha mãe não sei o que lá. Se você não tem família, cara, nada flui. Só que eu achava que a vida do quartel sugava esse lado de mãe. Suga, porque quando o filho tá doente, o filho quer o colo da mãe.
Quando o filho tá com febre, ele quer colo da mãe. E tem pessoas que às vezes não entendem isso. Militar é militar, mas militar também é mãe. Militar também é mulher, entendeu? Mas, quando eu fui pra política, eu vi que essa sobrecarga de você ter que dar o seu melhor é muito maior. Sabe por quê? Porque eu falava assim, eu tive 106.253 pessoas que depositou uma confiança em mim sem saber quem eu era. Que acredita no que tu vai brigar. Entendeu? Então, quando eu tô ali na pauta, lutando pelas escolas sem mordaça, pelas nossas crianças, eu costumo dizer, olha só, o assunto aqui não é só em questão de LGBTQIA+, o que você faz entre quatro paredes, ou o que você decide pra sua vida como adulto, o problema é seu. Isso aí. Porque você vai responder você. Vai mexer no meu, não. A tua decisão é sua. Não é em relação a isso. Pô, mas deixa as nossas crianças serem crianças. Sabe? Não tem que ter assunto de ideologia de gênero dentro da sala de aula. Não tem que ter essa da minha filha estar num banheiro e tá um marmanjo dentro do banheiro com a minha filha. Você tá entendendo? Então, assim, as coisas, Vinícius, estão indo muito mais além do que a gente imagina. É o que eu falei, não é um lado B, lado A, é um... Durante muito tempo na política, é só você pegar e assistir os debates de presidente e debate de governador. Olha os temas. Economia, saúde, educação, segurança pública. São esses temas que vão nortear a política ano após ano. Só que agora eu tenho que me deparar com pautas que outrora sequer eram citados. Peraí, teve um projeto de lei de um deputado lá na LERJ que queria acabar com a evangelização. Assédio religioso. Olha o nome do projeto. Que isso, cara. Onde que eu tinha que imaginar na minha vida que eu tinha que estar no plenário guerreando porque tem gente querendo se meter na fé das pessoas, na atuação religiosa. Porque, olha só, mano. Falo mais, não é questão de igreja, de denominação, de religião, mas só que quando a gente fala do ID, da evangelização, a igreja chega onde o poder público não chega, Vinícius. Não chega, fizeram muita coisa. Porque quando você vai até alguém a levar uma palavra de Deus ou levar um acalento para aquele momento que a pessoa está vivendo, a pessoa nunca vai só com a palavra, ela vai com uma quentinha, com comida, ela vai com cobertor, ela vai com remédio, ela vai com casaco, ela vai com um corte de cabelo, unha, barba, dá um revigora na vida da pessoa. Pergunta nas comunidades onde tem comando vermelho, tráfico, seja lá o que for, quem sobe? É o pastor, é a igreja. Então chega onde o poder público não chega. Aí vem um cara que amanhece do nada e fala assim, quer saber? Vou acabar com a evangelização, assédio religioso. Quer dizer, então, que se eu chegar para falar da minha fé para qualquer pessoa... Olha só, primeiro que a pessoa escuta se ela quer. Com certeza. O assunto só vai fluir se a pessoa der ouvidos. Se ela não der, não vai fluir. E desde quando você falar daquilo que você tem de mais precioso... Porque quando eu paro para falar de Deus para alguém... Pô, eu tô falando do que eu tenho de mais precioso na minha vida. Da tua experiência. Pô, por que a pessoa foi lá e botou lá assédio religioso, cara? E aí eu nunca imaginei que eu tivesse que estar num plenário com outros deputados discutindo tendo esse que derrubar um projeto como esse. E é tão surreal, que esse mesmo deputado, ele é espírita. Respeito. Tem muitas pessoas que gostam de dar o quê no dia de Corme e Damião? Doce. Quem nunca viu o carro passando, várias crianças correndo para pegar o seu saquinho de doce? Certo? Assédio religioso. Ou seja, a pessoa ela faz um projeto para destruir até ela mesma. Você tá, então, assim, são pautas que hoje você tem que estar duelando dentro de um plenário. Tem que e que se você não tiver pessoas que vão realmente representar você, vai passar essa lei, vai passar de perceber. Vai entrar porta dentro da sua casa, na vida dos seus filhos. E aí, é o famoso, eu vou ficar aqui, ó, de braço cruzado? Você entendeu? Então, assim, eu hoje, por exemplo, se eu 2023, eu não tenho mandato. Mas eu continuo tendo boca. Entendeu? De expressão. Eu continuo tendo boca. E eu vou continuar usando as minhas redes sociais. Eu vou continuar da minha maneira combatendo e debatendo sobre isso. Se precisar de uma caneta, eu vou bater na porta de um deputado que está com mandato para a gente derrubar isso. É isso que a população tem que fazer. A população hoje é muito mais participativa. Muito mais. Muito mais. Muito mais. E tem que participar. E é preciso participar. E tem que continuar. E essa continuidade, mesmo estando lá dentro como deputada, ou estando como suplente, ou estando como cidadã, a gente tem que... Se a gente não brigar mesmo. Se você não brigar... Você estava lá,
no quartel escolhido pra missão. Depois essa missão não deu pra ir, porque tinha... Aí vem pra outra missão, agora vem. Aí todo esse processo, todo esse tempo... E outra coisa, você tem que pegar a sua vivência e levar de coisas boas pra dentro da política. Sim. Se você me permitir, eu queria citar algumas aqui que eu via no meu dia a dia e que eu consegui levar pra dentro da política. O primeiro de todos é o aluguel social para mulheres que sofrem violência doméstica. Como eu disse para você, aos meus 10 anos de idade, eu fui para Queimados. Fui morar em Queimados. E eu cansei de estar na rua brincando, jogando bola. Brincando, jogando bola, soltando pipa. Vou continuar, tá? Soltando pipa. E a minha mãe conversando no portão da minha casa com outras mães de colegas meus. E eu sempre ouvia, né? Porque filho não adianta falar, né? Criança escuta conversa de adulto. Quem diz que não, não adianta. Escuta e presta atenção. E eu tava ali prestando atenção. E aí eu escutava as colegas da minha mãe falando assim: mas Rogéria, como que eu vou deixar ele se é ele que traz o dinheiro para dentro de casa? Você acha que eu apanho porque eu quero? Não. Só que eu não tenho como pegar os meus filhos e botar para dormir na rua, ao relento, ficar com fome, passar fome. Então, ele que traz o dinheiro para dentro de casa. Então, eu cresci ouvindo muitas mulheres e eu entendi que o homem é o provedor da casa. Se ele não deixa a esposa trabalhar para cuidar dos filhos e cuidar da casa, ele se sente autossuficiente demais e ele agride essa mulher não só fisicamente, como psicologicamente e emocionalmente. E aí ele faz essas agressões e ele se gloria porque ele sabe que nada vai acontecer, porque ela não vai sair, porque ela tem a dependência econômica dele. Então, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, como que a gente pode libertar essa mulher que sofre violência doméstica? Então, foi quando surgiu o aluguel social para mulheres que sofrem violência doméstica. Esse projeto do aluguel social, ele dá o direito à mulher que comprovadamente, após ela ter feito as denúncias, a queixa na DEAN, e comprovadamente ela sofra violência doméstica e ela tem essa dependência econômica do marido, ela vai ganhar um aluguel social no valor de um salário mínimo num período de 1 ano. Caramba. Podendo ser prorrogável por mais 1 ano se ela não conseguir se inserir no mercado de trabalho e não ter como prover o recurso para os seus filhos. O que eu quero dizer com isso? Foi um projeto que eu fiz com muita alegria, mas vivenciado daquilo que eu escutava, né, de curiosa que eu era, das colegas da minha mãe, que apanhavam dos seus maridos, mas não podia sair de casa porque ele era o provedor. A mulher, ela muitas das vezes, ela não apanha porque ela quer, mas ela apanha para o filho não passar fome. Ela apanha, se submete, né? A apanhar para o filho ter onde dormir. Porque a mãe pensa primeiro no filho para depois pensar nela. Então, esse projeto ele veio para poder dar essa liberdade para a mulher, para ela ter um curso nas FATECs da vida, para ela ingressar no mercado de trabalho, ou até mesmo ela poder prover dentro de casa, porque é uma mulher que faz cabelo, unha, faz bolo, Vendedora. faz qualquer coisa que ela possa fazer no âmbito domiciliar. Ela tem algo... Ela vai conseguir cuidar dos filhos. Ela tem algo, tipo assim, que ela pode contar. Entendeu? Então, assim, veio por quê? Porque eu ouvia isso enquanto criança. Um outro projeto que eu consegui levar para dentro da brigada. Por quê? Servi na brigada... Só pra te cortar, esses dias mesmo lá na minha região ali, até conhecida minha, o cara matou... Não sei se vocês viram na reportagem passando esses dias aí. Ah, é sua conhecida? É conhecida minha, conhecida. Conheci ela, não estava muito próximo, mas conheci, criado junto. Aí eu vi, quando os caras me ligaram de tarde, falei assim, cara, Caramba. sabe quando você mandou a foto? Eu falei, que isso, cara? Cara, o namorado, o marido, matou a menina na frente dos filhos. Surreal, né? Assim, E aí eu te pergunto, com leis como essa e com outras atitudes do governo para poder ajudar a amparar essas mulheres, quantas vidas a gente não consegue salvar? Por isso que eu falo que o aluguel social para mim hoje é salvar a vida. Porque quando você consegue tirar uma mulher dessa de um lar e a criança deixar de presenciar essas agressividades, é salvar. Futuro, né? Porque é verdade. Mas então essa lei nasceu de uma coisa que eu ouvia criança da minha mãe, com as colegas conversando no portão de casa. E quando eu me tornei deputada, eu falei, eu tenho que buscar um meio vou brigar por isso. Que a gente reverta essa situação. Excelente. E aí, junto com o aluguel social, veio o Agosto Lilás. A gente tem o Outubro Rosa, mas também tem o Agosto Lilás, que é um projeto, uma lei minha,
que trata do combate e prevenção à violência doméstica. Ou seja, conscientizar também. Que é um negócio que está muito em alta. Porque essa guerra não é só nossa, mulheres. Todo homem nasceu de uma mulher. Então, eu acho que, por questão de humanidade, a gente tem que dar dignidade, amor, tem que dar atenção a isso, porque às mulheres, porque tem aumentado muito, significativamente. Estou principalmente gritando. Depois da pandemia, aumentou muito, né? E uma outra coisa também que eu consegui fazer, porque durante o meu tempo de sargento, eu sempre fui assim um pouco mãezona. Eu sempre gostei de ouvir, conversar com eles e saber, porque às vezes a gente tem soldados que trabalhando com a gente com problemas familiares, Sim. com problema com mãe, com namorada, com um monte de coisa. Às vezes já vi situação da pessoa pensar em suicídio. Muito. Tá no nosso lado e a gente não se preocupa. Então, assim, eu sempre gostei de conversar. E eu sempre falei pra eles, meu filho, eu sei que hoje você é o PQD. Você é o Brabão Rambo. Quer ir pra saca, quer curtir, quer acabar. beber. Só que isso vai acabar. Vai estudar. Aqui tem o prazo pra começar, mas tem um prazo pra terminar. É verdade. E aí, o que vai ser... Pega o bizu aí já, você já pega o bizu. O que serão de vocês amanhã? Porque hoje você questiona que o salário aqui como soldado, como cabo... não é lá essas coisas, sargento. É sim. Porque quando você vai entrar no mercado de trabalho aqui fora, muitos não ganham o que ganhavam lá no quartel. Não ganha. Tá? Tem onde dormir, tem alimentação. É puxar da escala de serviço? Poxa, mas é ali que edifica o homem. Trabalho que edifica o homem. E aí eu tinha uma preocupação, sempre pedi a eles que estudassem, sempre falei com eles. Tanto é que hoje o cabo que trabalhava comigo, quando eu fui eleita, ele deixou e veio trabalhar comigo na Alerj. Ele se formou, é nutricionista. Legal. Outro cabo que é meu amigo também de vida, professor de educação física. Então, assim, a gente sempre tenta, de alguma maneira positiva, contagiar os outros para que evolua, para que cresça. Esse é o nosso foco também. E aí aqui. eu tinha uma grande preocupação, Vinícius, que eu falava assim, caramba, aquele soldado, aquele cabo, ele é auxiliar odontológico da dentista. Igual eu, lá no destacamento de saúde. Tem um gabinete odontológico, Sim. Tem a fisioterapia, tem a junta, tem um rancho. E aí você vê aquele rapaz trabalhando durante 7 anos como auxiliar odontológico. Sabe fazer como ninguém. Eu usava aparelho. Então, o meu aparelho, a manutenção era dentro do quartel. Então, ele sabia fazer tudo junto com a dentista. Só que se esse rapaz acabar o tempo de serviço dele, quem vai contratar ele lá fora se ele não tem certificado? Vai contratar de boca? Não vai. Quem é auxiliar do fisioterapeuta vai ser contratado de boca? Não vai. Quem trabalha no rancho, faz panificação, faz coisa pra caramba, vai ser contratado. Tem que ser de lá formado. Entendeu? Então, assim, eu tinha essa preocupação. Por quê? Porque a bandidagem recruta. Recruta, a gente fala isso o tempo todo. Pega o menino que tá trabalhando há 7 anos, assiduamente, monta e desmonta um armamento como ninguém. O cara que é operacional, tem muita coisa aí que mão de obra qualificada. É adestradão mesmo na função. Entendeu? Então eu falei assim, meu Deus, é por isso que a criminalidade, a primeira coisa que faz é recrutar. E tem a bandidagem e tem a milícia também. E aí vai lá, o que faz? Oferece um salário que pra ele já tá difícil dele conseguir um emprego lá fora. Já tentou várias vezes, não conseguiu. E pra não ficar sem nada, ele acaba aceitando. Entendeu? E eu fui, conversei. Não justifica, né, não justifica, mas ainda tá na fase do, né? Correria. E aí eu conversei na época com o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e eu falei assim, poxa, por que a gente não faz um projeto para levar esse curso profissionalizante para dentro da tropa? Para o jovem que tá ali, porque antigamente a gente ouvia o que era o soldado cidadão, não é? Era outro problema. Por quê? É bom pra caramba. Tá tendo ainda. Não, é ótimo. Só que é outro problema. Por quê? Porque pro oficial e pro praça que tem que escolher um, entre 10, Vinícius, como é que você escolhe qual é o melhor, o que merece ir? Porque tem uma vaga, 2, mas tem 10 pra ir na rota. E aí você acaba prestigiando um e o outro fica murchinho porque não foi ele o escolhido. No episódio anterior a gente falou sobre isso. E acontece o seguinte, na hora da escolha, o cara vai pelo aquele que ele gosta mais. E às vezes um cara bom que não foi porque não tinha um conhecimento. E tem que ser para todo mundo. Então aí eu pensava, assim, poxa, às vezes vinha 2 vagas para 10 meninos. Era assim mesmo. E aí a gente tinha uma luta lá que ficava todo mundo, o capitão ficava assim, Alana, se você pudesse indicar, quem você indicaria? Aí faz uma pesquisa, né, quase interna, assim, para todo mundo saber. Sargentos oficiais ali. Quem você indicaria? Aí no final você vê que 2 ficaram felizes e 8 ficou triste.
8 Aí é número baixo ainda. Não, porque o destacamento, eu tô falando da minha vivência, porque o destacamento é menor. Mas se você vai para um batalhão, poxa, é muito maior. E aí, eu falei para ele, eu falei assim, poxa, que tal a gente fazer uma parceria e a Faetec ir para dentro da unidade? Esse jovem não vai precisar nem sair, ele vai fazer dentro de um horário ali destinado de acordo com o seu comando, entendeu? Vai usar o maquinário mesmo já de dentro do rancho, daquilo que ele especificou. E aí ele vai sair dali já com diploma da sua formação, ou seja, ele vai chegar lá fora e vai ter o que apresentar. Porque não adianta você apresentar, Vinícius, alterações, eu fazer alterações. Você não vai apresentar nada, entendeu? E aí veio a Brigada de Infantaria Paraquedista, conta com esse projeto, entendeu? Então é uma coisa que eu vivenciei lá dentro, conversando com eles. Muito bom. E quando eu me tornei deputada, foi a primeira coisa que eu me preocupei. A outra coisa que eu me preocupei também, que logo na gestão do Wilson Witts, assim que ele foi eleito, eu conversei com ele, até numa festa do jubileu, que ele aparece até na foto lá marchando, que não era nem para ele estar marchando, porque ele não é PQD. Não era para estar lá. Não era para estar lá. Era para estar como visitante. Mas entrou de gaiato lá. Mas mesmo assim eu falei para ele, eu falei assim, olha só, governador, aqui tem muitos jovens que acabam o seu tempo de serviço, são super qualificados, disciplinados, adestrados, profissionais ímpar, que vai ter um currículo que vai ser levado para o senhor dos melhores, que o senhor possa incluir no Segurança Presente. Esse é o foco. Quando o projeto foi criado para isso. Né? Era isso. Ia ser totalmente militares oriundos das Forças Armadas. Essa é a informação que eu tinha também. Só que no decorrer do caminho virou um projeto politiqueiro. Politiqueiro porque começou a ser o que indique, e muitas das vezes também indicações de pessoas que não tenham habilidade nenhuma no meio. Porque quando eu fui em várias inaugurações do Segurança Presente, eu nunca fui de ficar em palanque. Eu fico lá embaixo. Eu vou no meio da tropa e pergunto, você já trabalhou na área? O que você já fez? Porque olha só, o agente civil, ele tá ali junto com o policial, certo? Mas para muitas pessoas ele é policial tanto quanto. Ele não sabe distinguir que aquele ali não tá armado. Não sabe. E aí, numa troca de tiro com bandidos, se você não tiver expertise da vida militar, tu não vai saber nem se cobrir, se abrigar. Não vai saber. Não vai saber, Vinícius. Se precisar, se o policial for atingido, o cara tem... Não vai. E outra coisa, se for atingido, nem levado pro hospital da polícia vai ser. Não vai. Que era uma outra pauta que eu vinha brigando há muito tempo para que tivesse o atendimento médico de qualidade para eles igual. Com certeza, pode não ser um policial, mas se foi acidentado em combate de serviço, vai ser. Era uma coisa que eu brigava muito. E eu fiz uma lei destinando 30% das vagas do Segurança Presente para as mulheres. Por quê? Porque assim como homens, tem muitas mulheres temporárias que acabam o seu tempo de serviço e também não tem destino para onde ir. Então, já com a expertise de ser militar, 30% destinadas para elas. Então, assim, o que eu pude fazer, tem muitas outras coisas, mas assim, eu tentei pegar tudo que eu tinha de produtivo e que eu pudesse remanejar de uma maneira a beneficiar. Eu estou no Estado, não posso legislar para as Forças Armadas porque é âmbito federal. Mas o que eu poderia fazer em benefício da tropa, de reconhecimento, igual, por exemplo, fiz o projeto de lei que é para incluir o Dia da Brigada de Infantaria Paraquedista no calendário do Estado. É a última semana de novembro, que eu botei para quê? Para coincidir com a semana do jubileu. Porque sempre fica um período assim, né? Mas mesmo assim vamos ter a nossa festividade. É uma forma dos paraquedistas de hoje, de sempre, nossos veteranos, da gente ter um momento para comemorar, para celebrar. Para comemorar junto, entendeu? Então, assim, hoje no calendário do Estado, a Brigada Paraquedista tá lá. E eu me orgulho disso, porque fui eu. Eu ainda brinco, eu falei, é quase legislar em causa própria, né? É mais aniversário para mim. Mas é a forma que eu tive de honrar os meus companheiros, porque eu vou te falar, acabou a eleição, na outra quarta-feira eu tava lá com os veteranos. Vi lá. Sabe por quê? Porque eu amo, cara. Eu não estava ali por causa de período eleitoral. Pelo contrário, eu participei dos eventos os quase 4 anos todos. Eu só não fui constantemente pelas agendas de trabalho. Não tem como. Mas eu tive lá aniversário meu que eles fizeram, chá de bebê. Eles fizeram chá de bebê pra mim, coisa fofa. Me deram uma cesta. A galera é maneira lá, né? É o pessoal toda quarta-feira ela se encontra. E a última quarta-feira que eu fui, depois da eleição, eu levei até a minha pequenininha, porque era uma palavra que eu tinha dado, que eu tinha que levar ela, porque o pessoal tava perguntando por ela.
Eu fui embora, cara. Sabe por que eu fui embora? Porque parecia que eu tava num velório. Eu via no semblante a tristeza deles. Eles falavam pra mim assim, minha menina, eu fiz de tudo. Eu falei, eu tenho certeza que o senhor fez de tudo. E eu vi isso na votação. Sim. Porque a minha votação foi bonita. Sim. E eu sei que eu contei com vocês. É que Papai do Céu tem algo na frente que a gente não sabe. Tem coisa boa vindo aí. Tem coisa insana. Mas eu acho que parecia que eu tava num velório. Tem coisa boa. Queria que tu falasse um pouco dessa, já que tocou nesse assunto, da oportunidade de 30% ser pro segmento feminino que vai sair da Baixa. Esse assunto que a gente colocou aqui agora no finalzinho, desse assunto que a gente abordou aqui, sobre esse é o nosso projeto, essa é a nossa função com o Eterno Herói, levar a oportunidade para esses guerreiros que estão assistindo a gente aqui, que é recolocação no mercado de trabalho, um programa de benefício para você, e junto com a parte política também, a gente vai buscar coisas ali que possa agregar para somar para você, cara. Você não está sozinho, seja você do segmento feminino, seja do segmento masculino, você não está sozinho, a gente vai lutar pelas essas causas, essa questão do centro presente, do segurança presente, a gente vai brigar junto ali. Eu estou assumindo o compromisso, não sou deputado nem sou candidato. Eu estou assumindo esse compromisso contigo também de brigar para a gente conseguir vagas para você. Esses dias mesmo eu recebi várias ligações de amigos, eu estava no evento lá na Sobai, e alguns amigos falando comigo, pô, cara, acho que viram conversar contigo lá, rapidinho, eu bati um papo contigo ali, o cara, pô, cara, veio com a deputada aí, porque, pô, tô saindo do emprego aqui, cara, tô me mandando embora, queria ver esse negócio de centro presente, de segurança presente. É isso que eu acho que tinha que mudar, primeiramente, não é ser o que indique. Eu acho que tinha que ter um meio de triagem, onde a pessoa já saiu do período, ela já tem um lugar fixo para ela fazer um cadastro. E aí sim, aí vai ser pela meritocracia. Aí vai ser pelos cursos que a pessoa tem, vai ser por vários N números de motivos que eles possam rotular. Mas não ser mais, tipo assim, procuro o deputado tal, procuro a pessoa tal. Não, tem que ter um banco, um cadastro para a pessoa ter ali na primeira baixa que precisar. Pô, vou pegar esse próximo aqui. Pá. Ó, esse aqui entrou, mas pô, esse aqui tá com perfil, olha que currículo, olha que... se o comando puder fazer uma referência elogiosa, o comando tem referência, o comando tem essa referência. Vinícius, tem como. Ó, o comando tem essa referência. Hoje, o Eterno Herói tem essa referência, nós temos base de dados de pessoas que estão se inscrevendo, e se você é um veterano que precisa de uma oportunidade, inscreva-se lá no nosso banco de dados para gerar uma oportunidade de emprego para você, ou uma oportunidade dessa. Nós temos várias provas de que para a empresa ou para o segmento privado ou para o segmento do governo, que é bom botar você no mercado de trabalho. É bom. Hierarquia, disciplina, funil. O cara passou pelo funil das Forças Armadas quando se alistou, passou no funil do quartel, passou no funil do engajamento, se ele fez curso, passou no funil... Olha quantos funis tem aqui. E o físico? Treinamento. E o físico? Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para você. Tem uma outra pauta que eu vi falando para eles em relação ao esporte, atividade física. Ô Vinícius, quando eu operei a cabeça... Quando eu, dia 1º de abril, eu voltei a correr... Não voltei a correr, porque quem me conhece sabe que eu não sou lá essas coisas na corrida, não. Mas quando eu voltei a correr, eu falei, eu só quero me sentir viva, e todo mundo ficou assim, eu sempre agreguei tudo a Deus, primeiramente, e ao meu condicionamento físico. As minhas melhoras, seja na cirurgia de cabeça, de joelho, de cesárea, seja lá o que eu fiz, são tão significativas que até minha família fica assim, ó, caramba! Brava. Você entendeu? Mas por quê? Porque eu venho de uma infância que eu sempre pratiquei esporte. Na brigada você tem... Eu falo mesmo, depois que eu me tornei deputada, eu até me dei uma desleixada, assim, porque a gente não consegue ter um tempo, assim, contínuo. Mas a brigada, o militar, ele tem essa assiduidade que, cara, isso faz diferença lá fora. Não, mas isso faz diferença no trabalho. No trabalho. Na hiperatividade, na forma que ele vai trabalhar, na forma que ele vai conduzir, na sua destreza, é outra coisa. Então, o empregador, ele vai ganhar em vários quesitos. Vários quesitos. E aí você pega, vamos lá na minha cidade, Queimados, tem o Parque Industrial. Tu conversa com alguns empresários, tem deficiência de mão de obra para alguns setores. Tem cultura na empresa. Você entendeu? Porque tem a vaga, mas não tem o profissional habilitado para ocupar a vaga. Exatamente. Poxa, por isso que é bom ter um banco de dados, que às vezes a pessoa tem até essa aptidão. Pô, às vezes a própria empresa pode conceder ali um curso rápido. Exatamente. Entendeu? Eu acho que tudo é questão de interesse. É interesse. É bom para todo mundo. É bom para os caras, é bom para a gente, fala gente civil, e bom para o governo. Economiza com treinamento.
Só não é bom pra criminalidade, que vai perder cada vez mais. Em vez Quando de... vai pra criminalidade, quando eu falo que é bom pra gente, porque é bom pra gente quando ele tem esses projetos, que fica ruim pra gente quando ele tá lá do outro lado. Imagina pra um policial hoje ter que trocar tiro com um cara que é operacionalizado. Pô, eu fui na missão do Alemão, eu tava lá, e tinha um policial que pegava assim, olha aqui, ó. Pegava assim, ó, uma parada de espelho que ele tinha. Isso eu vi, não me contaram, não. E botava assim, meu irmão, o maluco dava o tiro. Pegava no espelho direto. Quem é esse cara que tava lá dando tiro? Quem é esse cara? Entendeu? Quantos soldados PREC estão fora hoje? Tu sabe que o PREC é um treinamento totalmente diferenciado também, né? Não, é tropa especializada. E aí? Tropa especializada, operador especial, pô. Imagina esse cara lá do outro lado. E aí? Entendeu? Rapaz, no episódio anterior eu falamos sobre isso e eu começo a me movimentar aqui, que eu gosto desse assunto. Mas eu queria, Alana, que você falasse um pouco da importância do segmento feminino nas Forças Armadas e também a importância desse movimento do Outubro Rosa para essa mulherada aí, do segmento feminino que está seguindo a gente aqui, que está acompanhando esse canal, esse episódio. Fala um pouco para esse pessoal aí. Vamos lá. Primeiro eu queria falar da importância feminina no mundo. Aqui no nosso estado, no Brasil inteiro, nós somos a maioria da população, somos 53%. Ou seja, além de ser populacionalmente falando a maioria, até os homens nasceram de uma mulher. Então, ser mulher, eu costumo dizer, bem diferente da esquerda, porque a esquerda gosta de fazer uma competitividade com o homem, né? Quer mostrar que pode, que sou melhor, a briga salarial. Não, olha só. A mulher, ela é tão boa quanto um homem. O que eu consigo enxergar de diferente, e aí, modestamente falando, é o olhar de mãe. É o olhar de filha, é o olhar de esposa. Habilidades que nós temos que talvez vocês, homens, não têm. Sim. Por exemplo, eu, mulher, se eu estiver fazendo janta, eu consigo fazer janta, falar no celular e ainda ensinar o dever minha filha. A gente fala brincando assim, mas é fato. A gente consegue ser multifuncional. E aí, às vezes, eu pago uma missão pro marido, aí o marido fala assim, eu ficar só com a criança. Não dá pra ficar com a criança, fazer comida, e não dá. Então, a gente aí é uma forma só de olhar da vida, entendeu? Diferenciada. E esse zelo, esse cuidado. Quando eu servia no quartel lá com o meu chefe, a gente fazia questão de ter os aniversariantes do mês. Eu tô falando situações básicas para mostrar que só o olhar diferente. Aquele olhar de família, entendeu? Sim. Então a gente pegava, fazia a festinha do aniversariante do mês para mostrar que a gente tá num ambiente familiar. Top. Então hoje a mulher ela já conseguiu conquistar os seus espaços. Nós já conseguimos mostrar que somos capazes tanto quanto. Infelizmente ainda somos minoria em todas as áreas, seja na vida militar como na vida como parlamentar, né? Essa minha legislatura mesmo eram 70 deputados e 12 mulheres. E das 12 mulheres, se eu não me engano, 7 são de esquerda, ou seja, eu sou minoria da minoria, né? E é simplesmente isso, mostrar que somos capazes de fazer tanto quanto. E eu sou uma das pessoas que mais motiva as pessoas a querer ingressar, sim, nas Forças Armadas, a querer ser militar, sim, porque nós conseguimos, nós temos essa aptidão física, seja na vida política também ser muito mais participativa. E falar agora em relação ao Outubro Rosa, é porque, infelizmente, Vinícius, tem muitas mulheres que ainda não tiveram acesso a vários exames. A gente não está falando só em questão da mama, do câncer de mama, não. Vários. Basta você chegar lá na Baixada Fluminense mesmo, ir lá nos cantões, você vai ver mulheres ali que nunca fizeram um preventivo, nunca fizeram uma mamografia, nunca fizeram nada. Não tem acesso ou não tem, muitas das vezes, o conhecimento. Só que hoje, talvez, nós estejamos perdendo várias mulheres para o câncer, sem saber até que estavam com câncer. Então, eu acho que esse dever, esse papel é nosso, de uma conscientizar a outra, de ensinar como fazer a sua própria palpação, seu teste, de ter o cuidado uma com as outras, porque uma coisa eu garanto, se uma mulher, uma mãe, uma esposa cai uma família inteira. Então, se você não faz por você, faz pelos seus, entendeu? Faz pelos seus. Estou aqui vestida de rosa de uma forma carinhosa, mas esse mês inteiro de outubro é para tratar da conscientização. Não esqueça que a correria, com a tribulação do dia a dia, a gente se preocupa com tanta coisa, com a casa, com o filho, com o marido, com as contas, com o mercado, com tanta coisa, mas não esqueça do que você tem de mais precioso, que é você mesma, que é da sua saúde. Se cuide, se preserve,
até para você continuar cuidando dos seus. Eu acho que essa é a minha maior motivação. Para mim, Alana, primeiramente, Sim. eu me amo, eu me cuido. Mas até para eu me amar, eu para me cuidar, é assim que eu vou cuidar dos meus, que eu preciso estar bem. Excelente. Preciso estar de pé. O avião diz isso tudo, né, no acidente. Tem que primeiro você, depois bota o respirador na pessoa que está do teu lado. Pode ser uma criancinha ou não, primeiro é você. Você estando bem, as coisas vão estar bem, que está ao teu redor. Muito boa essa informação para você, Eterno Herói, que está com a gente nesse episódio aí. É para saber que o Eterno Herói não é só aqui contando história de brabão, não. Aqui tem informação, tá vendo? Ó, aqui tem informação, conscientização para a mulherada aí do segmento feminino. Para você também conscientizar a sua mãe, a sua esposa, que é muito importante ter esse movimento para dar o alerta que é preciso se cuidar. Cara, muita informação boa. Quer falar uma coisa aí, produção? Isso que você falou, Vinícius, é muito importante. Quer ver? Às vezes a mulher não vai por esquecimento, por N motivos. Mas você, marido, você também pode ajudar, né? Pode ajudar. Ontem eu ouvi uma coisa do meu esposo que eu falei pra ele, eu falei assim, nossa, que saudade eu tô de voltar a fazer minhas atividades físicas, de me cuidar por causa da saúde, né? Aí ele ainda brincou comigo e falou assim, amanhã, tal hora, eu vou te acordar pra você ir, pra você fazer sua atividade física. Porque eu entendo que você precisa estar bem. Você tá bem, isso aí. Ele me acordou. Não fui. Mas a culpa foi minha. Foi. Mas o que eu quero dizer é que o marido também, ele é fundamental nisso. Fundamental. Não é só a mulher. Eu acho que se você dá um toquezinho ali na sua esposa e falar, amor, não tá no período de você fazer seus exames, não? Não tá na hora, não. A mulher tem sentido, igual você tá falando, a mulher tem sentido. Ontem mesmo eu tava em casa, eu falei pra minha filha, vai lá pra minha filha que tava querendo falar, eu tava querendo pensar, né? Aí eu falei pra ela assim, ó, vai lá pro quarto também, ela vai deitar lá, você vai deitar lá. Aí ela, rapidamente, Laura, vamos ali, vamos brincar aqui. Aí ela na cozinha, eu fui beber água, que ela, calma, meu amor, você é o cabeça, você tem que ficar tranquilo. Aí eu falei, olha só, pior que tipo assim, não é que eu sou cabeça por ser homem, não, é que nesse momento eu tava pensando e eu precisava, tipo assim, que não me incomodasse, mas não que ela me incomoda. Eu precisava de um momento que, qualquer coisa que tirasse minha atenção, eu não ia conseguir. Mas ela, rapidamente, ela pegou, calma, meu. Deixa ali, mas calma, que você não pode ficar. Eu falei, caraca, só, a mulher tem essa habilidade. Mas entende, biblicamente, o homem é a cabeça da casa. Mas a mulher é o pescoço. É o pescoço. É ela que te dá o norte. Ela que mandena tudo. É ela que dá o norte. A minha mãe até hoje, ela fala, meu filho, eu sei quando tu tá difícil. Só na voz, né? Só sei. Na voz. E quando eu falo muito rápido, né? Agora que eu tô pausando mais um pouco. Mas ela fala assim, quando você tá falando muito pausado, tá acontecendo alguma coisa. Minha mãe sabe só na benção, quando eu falo assim, benção, mãe. A forma que eu dou de benção a ela, ela já sabe. Já sabe. A mulher conecta muito forte, cara. Isso é muito importante. Eterno Herói, ó, nossos parceiros, cara, tô chegando, deixando sempre pro final, que é correria. Eu vou envolvendo aqui na história dos nossos convidados. Blackstone, que fornece pra gente aí as camisas top dos operacionais. E você que quer comprar uma camisa da Blackstone, tem várias estampas lá. O Eterno Herói disponibilizou pra você 15% de desconto para você comprar essa camisa top aí dos operadores. Tem da PQD, tem do Fuzileiro Naval, tem diversas aí. Mega John também, nossa parceira, um abraço pra galera da Mega John aí, ó. Artigo militares, lá tem roupa do Exército, Marinha Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Penal, tem de tudo aí. Falou? Qual é a prova? Tem mais aí? Tem mais? Ó, eu quero aqui falar também para você do segmento feminino e também do segmento masculino, que quer ser aprovado no concurso público. Ó, turma nova agora, para aprendiz marinheiro, fuzileiro naval, ESA, policial militar, bombeiro, diversos cursos aí, ó. É só falar com dedicação, o curso que aprova com qualidade, fica aqui no Rio de Janeiro, mas tem aula também online. Só clicar nesse link aqui, ó, ou então botar teu QR Code aqui e vai direto lá, com 30% de desconto para você que precisa estudar. Não é que quer estudar, não. Querer estudar é uma outra parada. Você precisa estudar, meu irmão. Você precisa, tá bom? Você que é do segmento feminino, oportunidade, esse ano, ó, primeira vez, Escola de Aprendiz Marinheiro, abriu 43 ou 46 vagas. Primeira vez. Imagina você se formar aprendiz marinheiro e ser as primeiras mulheres a se tornar cabo da Marinha. Olha que legal, tá vendo? Pô. Mulheres estão conquistando seus espaços. Estão conquistando seu espaço, tá vendo? Alana, a gente tá chegando aqui nesse final. Cara, eu sempre falo pros nossos convidados aqui. É muita história para pouco tempo. Pô, eu queria ficar aqui mais tempo, só que a galera fica, pô, não dá. Mas eu sempre falo assim, ó, o convite já para um próximo episódio, mais para frente, a gente continua a história no próximo episódio. Você que está seguindo a gente aí, que acompanha a gente, inscreva-se no canal,
teremos novos episódios aqui. E eu tô querendo ainda esse mês aqui fazer um episódio com a mulherada aqui, juntar 3 mulheres aqui, ou talvez convidar alguém pra me sair um pouco de... Ó, vou sair daqui, vou deixar só com vocês. Comanda essa parada aí. Pra galera mulherada que tá curtindo, que tá pedindo aí episódio com a mulherada aí, ó. Essa aqui é a primeira do segmento feminino que tá com a gente. Primeira mulher participar com a gente. E tem muita gente boa aí pra participar, contar um pouco da história militar, contar um pouco das suas funções, atribuições. E é importante para motivar essa galera. Queria que tu deixasse um recado nessa câmera aqui para os nossos queridos seguidores aí que estão acompanhando a gente, um pouco mais voltado para essa galera que está saindo das Forças Armadas, que já saiu e que vai entrar e vai sair, a importância dos estudos, a importância de se conectar, os projetos que você vem fazendo como deputado estadual para ajudar essa galera também, e eles precisam estar conectados. Vamos lá, galera, deixa eu falar com vocês, meus irmãos e minhas irmãs de farda. Independente se você vai estar na ativa ou se você vai estar deixando, quem será eternamente. Essa essência você não pode se perder. Tem uma coisa que eu falo muito com os veteranos que me preocupa. Eu vejo senhores de 85 anos, 90 anos, pagando flexão e falando para mim assim, fala pro presidente que se precisar de mim eu tô pronto para ir pra guerra. Isso me motiva e isso me deixa muito emocionada, porque eu vejo a vibração, o amor pela farda ainda nos olhos deles. Então, nós que somos essa juventude, nós que somos essa futura geração, não perca a sua essência. Não perca o que te motivou a chegar até aqui. Se hoje eu não estou mais usando a minha farda, se você amanhã não vai estar mais usando, mas é através da sua vida que você vai estar motivando essa nova juventude, essa nova geração a ingressar nessa vida militar. E não perca os seus sonhos, não deixe de sonhar nunca. Não importe quantas vagas tenha, você só precisa de uma. Então estude, corra atrás, primeiramente a bênção de Deus e você, mais ninguém. Então, assim eu fiz na minha vida militar e assim eu tenho feito na minha vida pública, como na política. E a honra é a dele, a glória é a dele, mas tenha certeza que lá na LERJ, até o dia que Deus me permitir, se um dia eu retornar, vocês sempre terão uma companheira de farda na Assembleia Legislativa, porque eu deixei a farda de lado para entrar na política, mas eu não perdi a minha essência. Continuo sendo a 2º sargento Alana, paraquedista do Exército Brasileiro. E missão dada, missão cumprida. Missão cumprida. A gente que não falou o número de PQD aqui. 84.369. Eu sou novinha, gente. Eu não ando... 84.369. 369. É só procurar lá no Almanac, meu nome. Procura lá que tá lá. Ó, se você é mais antigo que ela, já manda um comentário aqui, ó. Sou muito mais antigo que ela, é muito recruta. Todo mundo é muito mais antigo que eu. E se for mais recruta, ó, já paga 10 aí. Lá nos veteranos, eu brinco, eu falo, já tem que entrar no canguru. Já tem que entrar no canguru. Vai, show de bola, galera. Ó, PQD uma vez, PQD sempre. Pegou essa mensagem aí da deputada, da sargenta, da mulher, da mãe e da companheira. Então pegou, companheira, não vou nem falar esse nome, porque companheira vai associar com outra coisa. tô tirando essas palavras daqui, do meu vocabulário. Vamos falar assim, eu sou imorrível. Imorrível. Igual tive minha meia teve aqui, ó, no episódio 03, falou muito bem de você. Falou, rapaz, a Ilana é uma... Eu admiro essa mulher. 66, concedi lá na LERJ, fiz o pedido para a maior honraria do Estado, a medalha Tiradentes ao 66. Aí, top, o cara... É a forma que eu tive de homenageá-los e honrá-los. Ele fica feliz da vida. Porque quem não passou naquela área de estágio, aquele homem com a bicicletinha, falando assim, ó, ele falava assim, não desiste, não param, estão só esperando você tocar o sino. Ele motivou todo mundo. Vamos ser PQD. 66, um abraço, irmão, tá sempre com a gente também aí, vai participar de outro episódio também aqui. E tem muita coisa boa aí. Mandando mensagem. Você pode todas as coisas naquele que te todas as coisas naquele que me fortalece, mocidade. O paraquedista é madeira que o pino rói. 66 é sempre sendo lembrado e será sempre lembrado eternamente. Tamo junto, hein, 66? Vou te passar esse vídeo aí pra tu dar uma olhada aí, pra tu chorar. Ele gosta de chorar agora, ele tá querendo chorar mais não. Tamo junto. Pessoal, muito obrigado por você ter ficado com a gente aqui até o final desse episódio. É uma honra poder participar desse episódio com você. É uma honra ter os nossos convidados aqui. Alana, muito obrigado por estar no nosso convite. Vinícius. Aqui, ó. Obrigado você, de coração. Tamo junto, tá? Obrigado mesmo, de coração. Vamos junto caminhar nesse propósito de ajudar pessoas, de transbordar na vida de pessoas. E você que é veterano, não está sozinho. Vou te pagar a missão agora. Vai lá pro próximo vídeo. Fosse honra. E hoje, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.